Olá, povo de Deus! Aqui quem vos fala mais uma vez é o presbítero Geilson Francis e nós estamos aqui para mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja conosco até o final desse vídeo, certo? Eu me congrego aqui juntamente com o meu pastor José Saboia na Assembleia de Deus Vinde em Fortaleza, Ceará, e lhe convido para estar conosco para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, certo? E nós vamos estudar particularmente a lição de número 6, da revista da CPAD, O Corpo de Cristo, a Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é Igreja, Organismo e Organização. Tá bom? Espero que você esteja conosco e vamos, sem demora. Nosso texto áureo diz o seguinte: escolhei, pois, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Aqui, nós já estamos trabalhando, não sei se vocês lembram, lá do capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, que vai tratar a respeito dos diáconos, os primeiros diáconos que foram instituídos e deveriam ter essas qualificações. E aí a gente já pode entrar basicamente naquilo que nós vamos tratar na nossa lição de hoje, que é exatamente a questão da organização, ou seja, estavam fazendo isso, né, os apóstolos como administradores da obra, estavam fazendo isso para poder fazer com que a obra de Deus viesse a andar, caminhar da melhor maneira possível, né? Porque estava havendo reclamação de que havia pessoas na igreja que estavam passando necessidades, porque não estava sendo repartido a contento os mantimentos da igreja. Então, foi aí instituídos os diáconos para poder tratar e melhor resolver essas questões administrativas e também trabalhar o sustento das pessoas que estavam precisando na igreja, ok? Então, verdade prática diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo, contudo, com uma estrutura viva, precisa ser organizada. Então, ela é um organismo vivo porque ela é comparada com um corpo, né? E como todo corpo, o corpo ele é um organismo vivo, que e a gente vai tratar, a gente tem essa metáfora, a gente tem essa comparação, né, da igreja com o corpo humano, assim como o corpo precisa de vários membros para poder ser realmente considerado um corpo. Assim também a igreja é como o corpo humano, né? É constituído de vários membros que tem como cabeça desse corpo Jesus Cristo. A igreja é constituído de vários membros que formam um corpo, né? Então aqui também temos que entender que o corpo de Cristo ele é uno, ele não é dividido, embora tenhamos inúmeras denominações, embora muitas vezes pareça que haja uma desorganização e uma falta de unidade entre essas denominações, mas nós devemos entender que as denominações elas são instituições humanas, falhas, pecadoras, e a igreja de Cristo não. A igreja mística, nós já viemos estudando, existe a igreja local, né, que são as denominações, e existe a igreja mística de Cristo. Essa igreja, ela jamais será desunida, ela jamais será com mácula, jamais terá máculas, jamais terá rugas, né? Como diz lá Pedro, ela é sem ruga, ela é sem mácula, é povo adquirido, é povo santo, a igreja mística de Cristo, ok? Muito bem, pessoal, nós vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, tá? Leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, melhor dizendo, verso 1 até o versículo de número 7. Diz assim o texto bíblico: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe,
e Prócopo, e Niconor, melhor dizendo, e Timão, e Pármenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos para a nossa introduçãozinha, diz o seguinte: nesta lição, nós vamos conhecer a igreja como um organismo. Como ela é como um organismo, melhor dizendo, e também como uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, contudo, como tudo o que é humano, estão sujeitos a erros e acertos, como eu falei para vocês, né? A instituição humana, ela é falha, e é constituído de pessoas que têm pecados, que erram, que cometem erros, né? E a gente precisa reparar esses erros na medida em que eles forem sendo cometidos. Isso não significa dizer que nós devamos condenar todo o governo eclesiástico por causa de uma pessoa A e de uma pessoa B. Concordo com isso. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Então, nós vamos agora para o tópico de número 1, né? Começando mais precisamente a nossa lição. Então, vamos lá. A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Então, isso é um organismo, um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Então, isso é a igreja. É um conjunto de órgãos, de organismos, de membros que constitui um ser, um corpo. Então, nesse aspecto, um corpo com diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, e a gente tem isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 27, que diz assim um texto bíblico: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós temos um outro texto também que vai trabalhar essa questão do organismo. Nós temos, por exemplo, um texto que fala do mesmo jeito, né? Que a igreja é o corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios 12, 12. Diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, existe uma unidade na igreja pela qual os membros, mesmo sendo diferentes, e aí eu queria também falar uma coisa para vocês, né, sobre a questão da individualidade dos membros dentro do corpo. Não existe corpo sem membros e não existe membro sem corpo, e nem corpo sem membro. Isso significa dizer o quê? Que cada indivíduo ele é importante para o corpo, o indivíduo. Certo? Eu já vi pessoas dizendo assim, tem pessoas que dizem que pode ser igreja sozinho. É óbvio que ninguém pode ser igreja sozinho, porque você só consegue ser igreja se você estiver dentro de um organismo, dentro de um corpo. E você fazer parte, ser um membro deste corpo. Né? Não dá para ser sozinho. Porém, nós temos que considerar que existe sim as individualidades. Existem as individualidades dentro do organismo, dentro da igreja. E a gente precisa considerar essas individualidades, ok? Queria aqui mostrar um outro versículo bíblico, já agora em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 23, que diz o seguinte: Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então aqui já mostra o quê? Que Jesus é o cabeça da
igreja, ok? Então, nós participamos do corpo de Cristo. Esse corpo é um organismo vivo, cuja cabeça é quem? Jesus Cristo. Foi o que nós vimos aqui nos textos que eu acabei de apresentar para vocês. Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja funciona dentro dessa harmonia. Então, os membros não existem independentemente um do outro. Portanto, como o corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Eu queria voltar novamente, né, ao texto bíblico que fala exatamente isso, que fala da unidade dos membros, os membros dentro da unidade, mas chamando a atenção de vocês mais uma vez, que existe sim individualidade, as individualidades que são os membros, né, devem ser considerados sim, porque não dá para considerar os membros sem o corpo e nem considerar o corpo sem os membros. Se você amputa um braço, você fica com um corpo sem braço, ou seja, um corpo fragmentado, porque o corpo só é corpo se você tiver os dois braços direitinho. Então, o braço é importante. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O braço é importante. A individualidade, os indivíduos que fazem parte do corpo de Cristo, eles são sim importantes, ok? Vamos agora para o nosso tópico de número 2. Diz o seguinte: a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança central dos apóstolos, né? Nós temos, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, Atos 16:4, né? Havia um hino de organização, vamos ver, ó. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, os decretos que eram estabelecidos pelos anciãos e os apóstolos em Jerusalém, quando iam passando pelas cidades, iam sendo dados para aquelas pessoas para que elas pudessem observar esses decretos. Ou seja, havia uma certa organização. Então, dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Os apóstolos doutrinavam a igreja, né? Os apóstolos estavam à frente do rebanho. Nós temos, por exemplo, Atos capítulo 2, verso 42, que diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, os apóstolos doutrinavam, os apóstolos davam decretos, os apóstolos estavam à frente do rebanho. Então, havia um mínimo de organização e de pessoas que exerciam a liderança nessa igreja, ok? Então, eles cuidavam também da parte administrativa. Nós temos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 37, que diz: vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e os colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos, eles também ficavam responsável, e aí eu errei aqui, um erro de digitação, coloquei um M. Então, os apóstolos administravam as contribuições, eles administravam aquilo que era colocado aos seus pés, ok? Então, e também era instituído, né, os apóstolos, eles também faziam isso, né? Eles instituíam líderes locais. Por exemplo, nós temos aqui, ó, e havendo-lhes, Atos capítulo 14, verso 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido, né? Então, os apóstolos nomeavam pessoas para administrar localmente. Nós temos um outro texto, desculpa, eu vou aqui mostrar para vocês, Atos capítulo 6, verso 6, diz assim o texto bíblico: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, quando eles foram instituir os diáconos para o ministério, né? Para isso também, para poder eles organizarem esses decretos, para eles organizarem, né, a igreja do Senhor, né, não só em Jerusalém, não só em Samaria, mas em todas as igrejas que estavam sendo abertas nas mais diversas cidades, gregas ou não,
os discípulos eles se reuniam e se reuniam uma vez, nós temos aí em Atos dos Apóstolos, certo? Um momento ímpar que se chamou de concílio, né? É o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém, que foi muito importante para a igreja do primeiro século e foi muito importante para a igreja de todos os tempos, né? Esse concílio que aconteceu em Jerusalém. Diz assim o texto bíblico, ó. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circundardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvá-lo. Ou seja, estavam condicionando a salvação ao o costume de circuncidar conforme Moisés ele estabeleceu na antiga aliança, né? Então, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, não pequena, né? Considera que foi uma discussão bem acalorada. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito entre eles. Alguns, porém, das seitas dos fariseus que tinham crido, desculpa, estou um pouquinho com a garganta um pouco, mas vai dar para a gente continuar. Vamos lá. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Nós estamos aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Então, nós temos aí o primeiro concílio, né, de Jerusalém. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo não, ele enrijece, ele é um gesso, né? Ele neutraliza qualquer tipo de crescimento, ele neutraliza qualquer tipo de movimento que o Espírito Santo queira fazer de maneira diferente, né? Então, uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte, uma igreja institucionalizada, uma igreja que não tem essa flexibilidade do Espírito Santo, né? Jesus ele disse, olha, o Espírito, quem é guiado pelo Espírito é assim, nós não, é como um vento, né? Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito, e a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa sim ser guiada pelo Espírito Santo, ok? Organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como uma organização. Neste aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente de forma de organismo e rejeitam toda e qualquer forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e organização. Ou seja, havia liderança, havia determinações, havia decretos, havia líderes, bispos, havia presbíteros, havia pessoas que eram colocadas nas igrejas locais para poder administrar. Enfim, havia uma certa organização. Embora eu também concorde que a gente não pode enrijecer isso, né, para poder deixar uma coisa mais fluida, né, para que o Espírito Santo ele venha trabalhar de uma maneira mais interessante no meio da igreja, né? Então, gente, todo organismo precisa de organização, né? Por exemplo, para essas pessoas, existem pessoas que acham não precisa, né? Não precisa de organismo, não precisa de organização, não precisa de líder. Isso é um problema, né? Muita pessoa pensar dessa forma, né? A gente pode até desconfiar qual é realmente a intenção dessa pessoa. Nós vamos agora para o nosso tópico de número
2. Primeiro, o nosso ponto 2, tópico 1, diz o seguinte: no seu aspecto local, né? A igreja é um organismo vivo e organizado no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Desta forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como um organismo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, ela orava, né? Ela estava junta, ela recebia a doutrina, as recomendações dos apóstolos. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Né? Nós temos aí Atos 4:35. Quero ver aqui, mostrar para vocês, se eu vejo, se eu tenho aqui. Atos 4:35, acho que eu não coloquei. Eu coloquei aqui, deixa eu ver. Desculpa aí, tá, irmão? 4:37, não coloquei. Não coloquei, nós vamos continuar a partir daqui a pouquinho, ok? Então, gente, os discípulos, eles instituíram os diáconos, elegeu lideranças, trabalhou socialmente, né, nas comunidades e suprindo a necessidade das pessoas, elegeu liderança, enviou seus primeiros missionários. Então, tudo isso aconteceu. Por quê? Porque havia um mínimo de organização. Nós temos, por exemplo, a instituição dos diáconos, que nós já vimos em Atos capítulo 6, verso 2 ao 6. Nós temos também a instituição dos primeiros missionários, que foi Barnabé e Paulo, está em Atos 13, do versículo 1 ao versículo de número 4, diz o seguinte, o texto: ó. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo a mão sobre eles, os despedindo. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, ou seja, foram direcionados pelo Espírito Santo. Então, ó, a igreja como uma organização, ela se reunia, né? Ela orava, ela estava junta, elas enxergavam, todos eles, as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Eles instituíram os diáconos, instituiu as lideranças, ele instituiu os missionários. Então, todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Um organismo vivo agindo de forma organizada, ok? Nós temos também o aspecto litúrgico e ritual, né? Toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. A igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Estabelece costumes que devem ser observados, né? Os decretos, como nós já vimos. Da mesma forma, em relação ao aspecto do ritual. Então, nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes nas águas e realizando a ceia do Senhor. Nós temos aí esses textos, né? Como em Atos Apóstolos 38, 39, diz assim, ó: e mandou parar o carro e descer o eunuco, né? Ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram das águas, o Espírito Santo arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho, porque havia alcançado a salvação e tinha acabado de ser também batizado nas águas, né? Diante de tantas maravilhas, ele ficou muito jubiloso. Então, gente, também foi realizada a primeira Santa Ceia. Vocês estão vendo a questão da organização da liturgia, tanto do batismo como da Santa Ceia, a primeira Santa Ceia que foi realizada. Enfim, então nós vemos tanto uma organização administrativa como também uma organização da liturgia no meio do culto dos primeiros cristãos. Tópico de número 3, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Aqui é importante porque a gente vai ter que ver qual é a nossa
nosso sistema de governo. Qual é o sistema de governo que nós, da Igreja Assembleia de Deus, participamos? Eu quero já logo adiantar que o nosso sistema de governo é diferente do sistema de governo, por exemplo, dos batistas. Né? Nosso sistema de governo é o episcopal, esse primeiro ponto aí. Diz assim, ó, essa palavra é traduzida do grego, né? Episkopos, e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, aí vocês leem depois, tá? No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos e supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pela Igreja Católica, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Ou seja, todos nós da Assembleia de Deus, que somos pentecostais, nós seguimos esse modelo. Ou seja, a igreja ela é administrada por um pastor que dita, pastor, bispo, né, supervisores, que ditam as ordens, que vão dizer o que a igreja vai ter que fazer, qual é o próximo banco que tem que comprar, se tem que comprar o som, não tem que comprar. Então, tudo quem vai determinar, quem vai realmente assinar embaixo e dizer quem vai fazer, é isso que nós vamos fazer, é o pastor que está à frente. Ele que vai determinar e vai ter uma liberdade maior para poder tomar essas atitudes na igreja. Porém, nós temos o presbiteral, né? Ofício de presbítero, ou presbíteros. É encontrado no Novo Testamento também, em Atos 11 e Atos de número 15. Depois vocês leem também. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Ou seja, aí pegamos só presbíteros num conselho, e aí toda a determinação, todas as ordens, todos os decretos vão sair desse presbitério, desse conselho, né? Então, dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio ou assembleia geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Igrejas reformadas como, por exemplo, a igreja presbiteriana. A própria palavra, né, presbitério, ou seja, conselho de presbíteros que conduz a igreja e que decidem, né, o que a igreja precisa fazer. Porém, nós temos uma terceira forma, terceiro sistema de governo, que é chamado de congregacional. A prática de eleger dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as suas igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisão, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É um modelo seguido, por exemplo, pelos batistas. A igreja batista ela segue o modelo congregacional, sistema de governo congregacional, no sentido de que o pastor ele não tem nenhuma autonomia. Quem tem autonomia é a igreja. A igreja é que elege o pastor, a igreja é que diz quanto é que vai ser o salário do pastor, a igreja é que vai decidir qual vai ser os trabalhos que vão ser realizados, qual vai ser aquilo que vai ser construído na igreja, o som se vai ser comprado ou não. Tudo a igreja participa, a igreja toda, a igreja local, não só o pastor que decide e não só o conselho de pastores que decidem, tá? Então a igreja ela participa diretamente das decisões da igreja no modelo congregacional. O sistema de governo da nossa igreja. Qual é o sistema de governo das igrejas da Assembleia de Deus? No contexto norte-americano, a Assembleia de Deus se aproxima mais do modelo do governo presbiteral norte-americano. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Aqui o comentarista já vem colocando, né, o nosso modelo, o modelo das igrejas da Assembleia de Deus, como híbrido, tanto sendo em alguns momentos episcopal, que eu acho que é na grande maioria das vezes, e também congregacional, que eu acho muito pouco. Eu não vejo muitos pastores chamando a igreja para decidir qualquer coisa, né? E nem tem pastor que não decide nem com seus obreiros, nem com os obreiros locais, já vem com toda a sua ideia na cabeça, só passa para a igreja suas ideias, seus pensamentos, aquilo que ele quer fazer. Existem igrejas que se baseiam, que são conduzidas dessa forma, né?
Então, gente, isso porque até o início de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por Batista, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificação a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Aí daí para frente, meu amigo, para mim, a igreja ela é mais episcopal, embora aqui o comentarista também dizendo que a igreja ela é híbrida, mas para mim, pelo que minha vivência e experiência, já tenho mais de quase 20 anos de igreja, eu percebo que as igrejas da Assembleia de Deus elas têm muito do sistema episcopal. A congregacional praticamente foi esquecida, né? Praticamente. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação à Convenção Geral Estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais e a ela filiadas, né? Então, gente, isso aqui é a forma de governo da igreja, Assembleia de Deus, né? Nós temos as convenções nacionais, regionais, mas as igrejas locais, elas não são, muitas delas não são guiadas por nenhum tipo de convenção. Elas simplesmente são guiadas pela igreja sede. A sede é que decide o que vai ser realizado na igreja local, nas igrejas locais, né? Nas igrejas filiadas. É assim que funciona nas igrejas da Assembleia de Deus. É a igreja sede, pastor, presidente, que decide o que é que vai ser feito nas igrejas filiais. Então nós temos aí, gente, 3 formas de governo nas igrejas, sistema de governo: congregacional, presbiteral e episcopal. As igrejas da Assembleia de Deus, segundo o comentarista, híbrida, para mim episcopal. E os batistas são congregacional e os presbiterianos são presbiterais, né? Então são guiados os presbiterianos por um conselho de pastores. Então, pessoal, nós vamos agora para a última parte, nós vamos para a nossa conclusão. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo, uma igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma aos ministérios locais da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar nos textos bíblicos para regulamentar seus ministros e ministérios. Então, gente, eu quero desde já agradecer a todos vocês, tá? Agradecer pela presença de vocês, agradecer porque vocês estão aí juntamente conosco para nos abençoar. Espero que vocês tenham gostado. Curte. Principalmente se inscreva, quero chegar aí pelo menos a minha primeira meta antes de chegar ao meu, chegar aos 500, né? Então quero chegar aos 500 inscritos, tá? Então se inscreve no canal, compartilha, aciona o sino das notificações, chama o pessoal da tua igreja para ouvir essa aula, tá bom? Eu quero desde já destacar aqui para a gente encerrar resumidamente, né? Essas 3 formas, acho que foi interessante a gente aprender, né? As 3 formas de sistema de governo. Nós temos sistema de governo episcopal, a qual a pessoa que está à frente tem total autonomia para poder decidir na igreja. Nós temos o sistema de governo presbiteral, que é o sistema de governo adotado pelas igrejas presbiterianas do Brasil, onde existe um conselho de pastores que diz o que é que tem que ser feito. E, por fim, nós temos as congregacionais, a qual a igreja local tem total autonomia para poder tirar e decidir aquilo que deve ser decidido. E o pastor, ele apenas participa, né? Um dos que vão participar das decisões. Ele não é o principal, como na episcopal. Então, nós estudamos sobre essas 3 formas de governo. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Até o próximo vídeo. Esteja conosco, estamos aqui para abençoar sua vida, para a glória do nome do Senhor. E até o próximo vídeo.